Então vamos lá, primeiro eu vejo essa notícia que o Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, pediu o indiciamento de Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar e Paulo Gonet. Parecer da CPI do crime organizado só cita caso Master e ignora a atuação de facções criminosas. Aí pessoal, não dá pra ter meias palavras aqui. Isso que foi feito foi uma coisa canalha, foi uma coisa bandida, foi uma coisa mau caráter. Porque olha só, a gente tem que ter critério para analisar isso aqui. Então, se o critério dele ele abandonou totalmente a questão de crime organizado, PCC, Comando Vermelho, a Família do Norte, abandonou totalmente, foi mexer com o caso Master. Isso aí já estava errado de cara, mas ainda que o critério dele então seja o caso Master, por que o filho do Nunes Marques, que tinha contrato de 18 milhões com o Master, sendo que era o primeiro ano dele de OAB, é um menino de 25 anos, tem um ano que ele tem OAB e ele já tem contrato de 18 milhões de reais. Por que o Nunes Marques não entrou? E aí, por outro lado, entraram pessoas que não tinham nada a ver com o Master. Por exemplo, o Gonet não tem nenhum recebimento do Master. Nada. O Gilmar Mendes não tem nada a ver com o Master. Você pode não gostar do Gilmar Mendes por outros episódios, tá? Agora, em relação ao Master, o Gilmar Mendes não teve nenhuma notícia até agora de que ele tenha recebido absolutamente nada. E aí, você pode entrar naquela coisa geral. Ah, não, mas minha inconformidade é com parentes de ministros do STF e, por consequência, os próprios ministros do STF enriquecendo em função da importância, do prestígio, da influência do cargo. Mas aí o principal é o filho do Fux, tá? Rodrigo Fux. Ele é o que mais tem processos no STF e ele é o campeão. Quando se leva o STJ em consideração, aí que a coisa desanda de vez, né? Porque aí ele é o campeão absoluto. Uma matéria do Estadão, filho de Fux vê número de processos no STF e STJ saltar de 5 para 544 após posse do pai. Das ações com a atuação de Rodrigo Fux no STF e no STJ, 99% chegaram ou começaram a tramitar após o pai assumir a vaga no Supremo. E aí o Fux não aparece no relatório do Alessandro Vieira. Então vamos lá, vamos voltar aqui à questão do critério. Se o critério do Alessandro Vieira, obviamente, não era o Master, porque ele colocou lá Gonet, colocou Gilmar Mendes. Se o critério dele não era a questão de parentes de ministros do STF atuando no tribunal, porque senão teria que ter entrado todo mundo, basicamente. E em primeiro lugar o Fux. Então, o único critério que eu consigo enxergar claramente aqui é uma retaliação a desafetos do Alessandro Vieira. E pior, né? Fazendo dobradinha com o bolsonarismo. Porque se você olhar, são figuras que o bolsonarismo não gosta em função do processo do golpe. Então, Gonet, Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes. Bem, e por falar nisso, é mais um cargo do governo Bolsonaro que tinha status de ministério. Era a Secretaria da Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Van Garten, também recebeu 3,8 milhões de reais do Banco Master. Inclusive, a gente tem 5 dias que saiu essa notícia e a gente ainda não havia comentado. Obviamente que ele não foi indiciado no relatório do Alessandro Vieira, porque o relatório do Alessandro Vieira não é sobre o Master. É um relatório para proteger bandido bolsonarista e incriminar todas as pessoas que ele não gosta, que ele não tem simpatia, né? Inclusive, o que ele fez com essa CPI foi errado também. Essa CPI era a CPI do crime organizado, para organizar a PCC, Comando Vermelho, etc. E ele transformou, como o Alcolumbre não autorizou a abertura da CPI do Master, aí ele transformou essa CPI na CPI do Banco Master, ainda que o objeto não fosse aquele. E no final das contas entregou um relatório que não é sobre Banco Master também, como eu expliquei. É sobre bolsonarismo, é sobre poupar bandidos bolsonaristas envolvidos com o Master. Mas eu sigo aqui, pessoal, porque saiu uma notícia hoje que eu imagino que deva ter gerado festa ali na equipe do Lula, tá? Porque o instituto que mais acertou o resultado nas eleições de 2022, no segundo turno, e no primeiro turno foi bem também, ele mostra que o Lula está na frente do Flávio Bolsonaro, fora da margem de erro. Então, sempre quando eu falo desse Instituto MDA, que é contratado pela Confederação Nacional do Transporte, eu coloco essa imagem, isso aqui é do dia 29 de outubro de 2022, ou seja, faltava 2 dias para a eleição, e eles cravaram o resultado, tá? 51-49. Eles quase que acertaram na decimal o resultado. E hoje a pesquisa deles indica que Lula tem 44,9% no segundo turno e Flávio Bolsonaro 40,2%. Ou seja, a diferença que está fora da margem de erro, tá? Então eu imagino que isso deva ter animado bastante o pessoal enfim, envolvido aí na pré-campanha do Lula. E uma última coisa, pessoal, sobre a prisão do Alexandre Ramagem ontem, pelo ICE. Notícia fenomenal. E eu vi que a versão do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro foi desmascarada. A verdade é essa. Tá cada vez mais claro que o que aconteceu foi
que o ICE teve ajuda da Polícia Federal, teve instrução ali da Polícia Federal brasileira. Ramagem é preso nos Estados Unidos. Será mesmo? Antes da gente falar das verdades e jogar luz sobre esses fatos, é preciso lembrar que a vida no exílio não é fácil. O status do Ramagem é absolutamente legal e ele aguarda o julgamento de um processo de asilo que normalmente é sim demorado. Então vamos lá. A versão deles é que não, o Ramagem foi parado porque cometeu uma infração de trânsito, o carro parou e aí, como a documentação dele não estava redonda, ele foi levado. Não é essa a versão que está hoje no G1. Cerco por SUV, esposa monitorada e passaporte cancelado. Entenda os bastidores da prisão de Ramagem nos Estados Unidos. Ontem o G1 já mostrava essa informação de que a prisão de Ramagem é resultado de um trabalho de meses que vinha sendo conduzido pelo oficial de ligação da Polícia Federal em Miami e contou com monitoramento terrestre nos Estados Unidos. Foram realizadas diversas reuniões com agências e polícias norte-americanas para viabilizar a captura. Nas últimas 2 semanas, policiais da Flórida intensificaram o apoio à PF brasileira. Durante as investigações, descobriu-se que Ramagem chegou a comprar um carro em solo americano utilizando um passaporte que já havia sido cancelado por determinação da Justiça brasileira. Houve uma tentativa de obter um mandato de prisão judicial nos Estados Unidos por esse crime específico, que seria de fraude documental, mas o pedido foi negado pela Justiça americana. Então é isso, ele vai passar aperto agora, tá? Porque esses campos de concentração do ICE são extremamente animalescos, né? Eles condições subhumanas. Aqui no Brasil ele seria tratado... Possivelmente, se ele falasse que estava com diarreia, fizesse igual o Bozo, ele já, inclusive, estaria liberado para prisão domiciliar, tá? Se não, ele estaria na papudinha com cela de 40 metros quadrados. E agora tá aí lascado, pode até parar no cadeião do Bukele.